Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre sustentabilidade. Felipe Amaral tem a prioridade, que foi quase interrompido ao final do primeiro bloco. Né? Então, retomando a questão, né, do modelo energético, né? A política, na verdade, é de se garantir, a partir das termoelétricas, né, inclusive o carvão, biomassa, né, garantir um sistema de emergência, né, porque tu tem uma unidade que, bom, reduziu a chuva, né, as hidrelétricas tiveram que reduzir a sua atividade. Tu vai lá, liga a tomada, sai queimando carvão, sai queimando gás, enfim, né, tem essa dinâmica, né. Evidente que a gente, quando fala no carvão, tem que, né, tá atento exatamente porque a gente é um dos estados que tem o carvão, né, que produz, né, e que é referência para os percentuais, né, para todo o sistema de controle. Por exemplo, recentemente tramitou no Conselho Estadual do Meio Ambiente uma proposição de se aumentarem os níveis de permissão de particulados, de materiais contaminantes, né? Quer dizer, então nós vamos avançar no modelo energético do carvão e o setor produtivo propõe que se flexibilize os padrões de emissão e os padrões de qualidade. Bom, então nós temos que parar e rediscutir isso, porque aí não dá. Não. Então, nós temos que estar atentos a isso. Uma questão que é sobre a sustentabilidade econômica deste modelo do carvão aqui no estado. O nosso carvão, ele é economicamente viável justamente porque ele está quase que aflorando, né? Ele está bem exposto. Então, ele fica de fácil acesso. Mas por esse componente, ele é um carvão de baixo poder calórico. Verdade. Sendo baixo poder calórico, ele emite muito mais particulado, muito mais cinzas. Então, o que acontece? Como é que a gente vai avançar num modelo? Bom, vamos ter entramos no consenso de que vamos avançar no carvão. Tudo bem. Mas agora a gente vai mudar a legislação para carvão? Vamos permitir, quer dizer, aumentar os padrões de poluição? Não. Né? Teria que ser o contrário, né? Vamos avançar no carvão e vamos melhorar os padrões de qualidade, né? Não flexibilizá-los. Né? Uma pergunta de leigo, completamente leigo. Aumenta o volume de cinza. Mas existe também uma forma de aproveitar essas cinzas, não existe? Temos o próprio cimento. Cimento, né? Ele tem grande parte. O planejamento mais extensivo. Que a cinza não é exatamente o problema, né? São os padrões químicos. Uma das consequências. Claro que sim. Isso. Claro que sim. Briquetes também para construção civil, ou seja, o tijolo ali, que é um briquete, né? O tijolo de argila, mas ele pode ser feito com cinza. E aí que se coloca essa questão de aumentar a cadeia produtiva. Então coloca ali uma fábrica de cimento junto, uma fábrica de briquetes, você desenvolve. Mas eu concordo com o ecólogo Felipe que nós não devemos flexibilizar. O prestamista, né? Nós não podemos flexibilizar. Nós temos que, ao contrário, nós temos que endurecer. Nós temos que evoluir como tem hoje o sistema mundial. Alemanha, Japão, até o próprio Estados Unidos, né? Que eram contra Kyoto, não quiseram assinar, hoje eles já reverteram, eles estão muito atentos à questão da sustentabilidade. Né? Claro, eles veem uma oportunidade de negócio. E aí, como disse também o Felipe, né? É sempre um tripé, economia, ambiental, social e agora vem a questão religiosa, política, né? Mas eu acho que é necessário a gente chegar nessa conjuntura. Acho que é importante. Eu acredito que o Brasil tem esse potencial de ser um país com uma matriz energética bem diversificada, né? Um dos poucos países que tem essa capacidade, tanto de potencial ambiental, né? A questão dos ventos, a questão do hídrica, né? Mas também a perspectiva de capacidade de investimento, né? Porque também a gente não pode esquecer isso, né? O Brasil é um país continental e que tem essa capacidade, que pode puxar essa responsabilidade, não, nós vamos investir nesse setor, porém, a gente vai ser excelência, referência no processo de qualidade para esse tipo de geração. Senão a gente entra num outro problema. Por exemplo, a questão que está sendo embargado, muitos projetos no norte do país, projetos de energia eólica, embargados porque foram construídos em unidades, próximas unidades de conservação, ou dentro de unidades de conservação, ou em áreas com uma fragilidade ambiental muito grande. Aí você fala, mas esses ambientalistas são chatos, não querem nada. Eles dizem, não, mas tem critérios que devem ser obedecidos. Não foram os ambientalistas que inventaram as leis, né? A legislação que salvaguarda a biodiversidade, né, e os ambientes naturais, não é uma invenção
dos homens, mas a partir de critérios científicos, né? Proposto por esses legisladores que estão se encontrando agora lá, né, em Recife. Então, bom, se tem uma legislação, nós temos que estar enquadrados dentro dela, né, e obedecer, né, e o Estado tem esse papel, né, de garantir que se faça os empreendimentos, mas dentro dos padrões estabelecidos na lei e orientados pela capacidade técnica, né. Com certeza. Eu acho importante essa fala do Felipe, né, porque se nós flexibilizarmos, abrirmos muito o flanco, realmente aí vai se tornar simplesmente o capitalismo, vamos gerar energia e a qualquer custo e aí vamos embora. E o Brasil hoje, ele é a referência mundial na produção de energia, porque graças a Deus nós temos a matriz energética ainda, né, sentada na hidroeletricidade, né? Nós temos agora a questão eólica, então 75% da nossa energia é hídrica, né? Então é uma das energias de baixo impacto ambiental, não é que ela não tem impacto, ela tem baixo impacto ambiental comparado com o carvão. Então se nós começarmos a lançar a mão do carvão para queimar, né? Bom, vai ser necessário porque o Brasil está em crescimento cada vez mais, nós precisamos de energia, nós temos a ascensão de novas classes sociais, que é muito bom, isso é fantástico, né? As pessoas estão tendo acesso a eletrodomésticos, a seu primeiro veículo, isso é excelente. Quem né? não ouvia falar constantemente em justiça social? Exatamente. Justiça social começa por aí, na certeza. ascensão das classes que são desfavorecidas. Tem um termo que é bem utilizado pelo movimento ambiental e principalmente no exterior, que é a justiça ambiental, né? Que é justamente estar atento além da sustentabilidade, à justiça, né? Porque muitas vezes a sustentabilidade pode não ser justa, né? Uhum. Então, a gente ter esses movimentos, né? E esse novo consumidor, né? Ele está muito atento a esse movimento das tecnologias e está disposto, né? Essa mesma pesquisa de 2012, ela fala que mais de 65% da população está disposta a ingressar voluntariamente em qualquer tipo de programa que seja, mesmo que reduzindo alguma perspectiva de conforto, né? Garantir a redução do consumo de água, energia e, de certa forma, consumo produtos duráveis, né? Que eles teriam como voluntariamente aderir a programas governamentais que estimulassem a redução do consumo. Evidente que isso tem um viés, o cara reduzir a energia em casa, tem um viés grande, né? Na tua economia familiar, né? A gente tem muita perda, né? Nós não temos eficiência e temos aquela coisa do desperdício, né? Então, se nós conseguirmos avançar em políticas que sejam de sensibilização, né? E uma coisa que me incomoda muito, como é que a gente pode ir para a TV e fazer propagandear a inauguração de uma nova central elétrica e não vamos à TV fazer propaganda ou fazer uma campanha de conscientização e do consumo de energia? Tudo bem, vamos lá, Furnas, Itaipu, né? Eu acho bacana, né? Mostrar esse potencial, mostrar todo esse desenvolvimento e toda essa política que está sendo feita, né, para geração de energia, mas por que não fazer uma campanha sobre o consumo de energia, né? Elas vêm sempre na Semana do Meio Ambiente, né? Hoje se fala muito da questão ambiental, mas muito superficial, né? Então vamos reorientar, né? É aquela coisa que eu comento da visão de mundo, né? Vamos reorientar. Inauguramos uma central hidrelétrica, mas temos também a responsabilidade sobre o uso da energia que está sendo gerada nessa central, né? Com certeza. Nós entramos naquela questão antiga, que foi lembrada aqui pelo professor Odilon, do capitalismo. O capitalismo busca resultados. Resultados não tem período pré-limitado, não tem prazo fixo, é sempre o agora. E um país como o nosso, preocupado com gerações, não pode estar fixado no agora, nem independente de quem age assim. Né? Exatamente. Exato, perfeitamente. Sustentabilidade temporal. Exatamente. Né? E vejam que as empresas, elas ainda são vistas por uma grande parcela da população, e esta, né, desculpem de novo retomar a pesquisa, né, mas é um dado interessante, também são 63% da população não acredita na responsabilidade ambiental das empresas. Vejam, isso é grave, mas também é uma grande oportunidade para as empresas estarem associando sua marca, suas iniciativas a esse projeto, a esse modelo. Né? Quer dizer, isso é uma reserva de mercado. São 63% da população de consumidores que acham que as empresas não estão fazendo seu papel na área ambiental. Então, quer dizer, há uma grande oportunidade para as empresas
começarem realmente a se colocar associadas a isso, né? E aqui não é o cara, né, defendendo aquele ou outro setor. Não, é uma oportunidade. Se a gente não entender e não vier com esse discurso para o empreendedor, a gente está perdendo um possível aliado, né? Quer dizer, estamos fragmentando as possibilidades de melhorar a qualidade de vida de todos, né? Está deixando de conquistar aquele que, exatamente, no mínimo, é indiferente hoje a essa situação. Porque não é de graça que essa opinião é dominante entre a população. É verdade. Porque ela tem essa sensibilidade, ela percebe, mesmo que não conheça em profundidade a questão, ela percebe esses resultados. E como nós vivemos o século dos serviços e do convívio, ganhará mais a empresa que perceber essa questão e tratar de, ao invés de mostrar jorrando água depois de uma construção, mostrar que esta água precisa ser preservada desde a escovação dos dentes, né? Para falar mais claro. Exatamente. Da mesma coisa da sustentabilidade da relação trabalhista, né? Também. Não pode ter todos os filtros, ter todo o sistema ambiental, tudo funcionando, e a tua relação de exploração da mão de obra é algo medieval, né? Pré-industrial, né? Então isso também tem que estar atento, né? E isso é a dimensão da holística da coisa, né? De a gente entender a matéria-prima, a fonte de energia, a relação trabalhista, a relação com a comunidade de entorno, né? Eu acho que esse é o grande avanço. E esse é o diferencial de um novo modelo de produção, né? Com certeza. Uma coisa que o Felipe colocou bem é a questão da eficiência energética, né? É interessante, tem dado que para produzir 1 kW eu gasto 10. Para economizar aquele quilowatt eu gasto 1. Ou seja, a eficiência energética é 10% do valor de produzir o quilowatt. E ela vai reduzir 1 kW. Ou seja, ela é uma usina virtual. Que se fosse realmente com políticas governamentais, né, um incentivo, educação, desde da pré-escola, da escola, as crianças plantando a sementinha, apagando a luz, colocando uma lâmpada, trocando a lâmpada incandescente por uma econômica, né, utilizando produtos com selo A do Procel, imagina a massa crítica que nós teríamos, né, e aí as pessoas não utilizariam com desperdício, que é o que nós temos hoje, né? Nós temos, infelizmente, uma população do desperdício, porque, infelizmente, ainda nós temos uma energia elétrica relativamente barata e nós temos também uma questão que aí é um desvio social da questão do gato, né? Que é o roubo, o furto da energia, né? Principalmente nas áreas urbanas. Né? Exato, mais fragilizado. Mais fragilizado. E acontece também o seguinte, nós estamos aqui num estado do agronegócio. Né? E como a sustentabilidade pode ser implementada na agroenergia e no conto aos alimentos. A PUC desenvolveu muito fortemente nos anos de 2006, 2007, junto com as concessionárias de energia, digamos assim, a eficientização todo o sistema de motores, né, de sistema de bomba, do principal produto que nós temos, que é o arroz. Né? Isso. Então, a ourizicultura foi fortemente, digamos assim, entre aspas, no bom sentido, atacada, né, para a redução do consumo de energia. Nós trocamos bombas, tubulações, engates. Né? E isso proporcionou uma economia de energia para o produtor rural em torno na ordem de 47%. Mas o maior impacto está no consumo da água. Se reduziu cerca de 60% do consumo de água nesses locais onde foram instalados. Então, antes, onde eu fazia simplesmente a transposição do rio Uruguai para dentro de uma lavoura de arroz, hoje já tu não vê o rio baixando tanto, quando o pessoal está utilizando... uma racionalização. Da energia e da água. A cadeia aurizícola, realmente, eles estão fazendo o papel, estão fazendo a tarefa... Estão fazendo o seu dever de casa. Realmente, a gente tem muita experiência, né? Tem pesquisa, tem essa difusão, né? A partir da associação com os polos de tecnologia, né? Das universidades. Realmente eles têm feito o dever. Né? Claro, evidente que ainda tem um desperdício, especificamente no arroz, o desperdício ainda está no transporte, né? Que é o desperdício do grão, especificamente, né? Mas eles têm feito realmente a sua parte. E uma coisa que é interessante, né, com relação ao agronegócio,
da sustentabilidade é a escala da coisa, né? Sim. Então, o que é mais sustentável? Tu investir em pequenos modelos, né? pequenas iniciativas ou numa iniciativa maior que tem um dono? Bom, evidente que nós vamos, mas isso é uma dimensão que não é da ideologia, é simplesmente da escala dos negócios. Tu ter um dono, tu ter vários pequenos donos, é evidente que é muito mais sustentável, né? Mas aqui no estado a gente tem uma tradição, né? de grandes extensões de campo, né, associada ao arroz e agora à soja, né, o projeto da civicultura que veio forte e acabou modificando essas paisagens, né. Tem um trabalho que é muito interessante, que está sendo desenvolvido pelo governo do estado, que é justamente incentivar essas pequenas cadeias, né, toda a política e do governo federal, inclusive tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e aqui a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é para atender essa pequena produção, né, os médios e os pequenos produtores, né. Nós temos 2 minutos para cada um dos convidados, para o encerramento da participação por hora aqui do nosso Democracia. Professor Odilon Francisco Pavão Duarte. Bom, cumprimentar a todos, eu gostaria de deixar aberta a Universidade PUC do Rio Grande do Sul, né, através do seu projeto USE, o projeto Mais Amplo Campus Mais Verde, para que a sociedade vá conhecer o projeto. Nós temos o maior prazer de apresentar, inclusive de passar toda a tecnologia, a metodologia, para que vocês repliquem, utilizem, né? Então é importante nós utilizarmos não só a energia, né, mas todos os recursos naturais para que a gente tenha um menor impacto do meio ambiente. Isso é extremamente importante quando a gente fala em sustentabilidade, é deixar, o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então nós precisamos fazer o dever de casa, nós precisamos fazer a nossa parte. E isso passa por uma pequena sementinha que cada um de nós vai plantar. Não vamos pensar em coisas milagrosas, grandiosas, nós temos que fazer a nossa parte. E para isso a universidade está aberta, está disponível e espera vocês para que a gente possa estabelecer parcerias e repassar conhecimento. E essa parte grandiosa cabe aos governos, né? Exato. Muito obrigado, professor Odilon Francisco Pavão Duarte, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, projeto USE, Campos Mais Verdes. Nós que somos do estado dos belos campos, quem conhece os campos de Esmeralda, Lagoa Vermelha, sabe o quanto é isso importante. Exato. Além da nossa campanha. Né? Mas os de cima da serra são também rigorosamente os mais belos. Os campos sulinos, os campos, de forma geral. Os de cima da serra são os mais belos do mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Ecólogo Felipe Amaral. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite, dizer que esse espaço é sempre importante, né, para essa discussão. Eu retorno com uma grande satisfação de poder falar da sustentabilidade, né? E me parece que a sustentabilidade hoje é o tema gerador da cidadania, né? Então, a gente entender da nossa responsabilidade, compartilhar essa responsabilidade, né? Exigir responsabilidades, né? É essa construção, né? Esse novo olhar, né? Essa cidadania desse século, né? É evidente que a gente não despreza, né, a construção histórica, mas a gente está passando por um momento fundamental da construção desse futuro, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que a Fundação Zoobotânica também, a gente está, né, de portas abertas lá no Jardim Botânico, no Parque Zoológico, para justamente difundir esse conhecimento, né, a partir das nossas pesquisas, né? Trabalhando com a sustentabilidade com um viés, evidentemente, que muito mais conservacionista, né? Um viés muito mais ambiental, mas que inclui, de uma forma, digamos, quase que nova, né? A perspectiva social, né? Porque a gente entende, como gestor, que não tem como tu avançar no conservacionismo se não entender que dentro daquelas áreas existem pessoas, existem populações que devem ter suas necessidades atendidas. Eu acho que essa é a discussão, né? Um olhar para uma nova cidadania. Muito obrigado. Ecólogo Felipe Amaral, da Fundação Zoobotânica, pela participação aqui no nosso Democracia. Fundação Zoobotânica, que é tão importante para a pesquisa, para o desenvolvimento de trabalhos nesta área no nosso estado há muito tempo. E parabéns também por trabalhar num local tão aprazível como aquele Jardim Botânico. Né? Jardim Botânico, aquele recanto de Porto Alegre que deve ser conhecido de todos. É uma visitação obrigatória para quem deseja conhecer o melhor da nossa capital. Estamos chegando ao final do Democracia de hoje. Falamos sobre a UNALIO, seu encontro de Recife e, acima de tudo, sobre perspectivas que dependem, antes de tudo, não só da boa vontade, mas sim da eficiência, da eficácia de todos nós.